O Tabernáculo de Moisés. Parte 29. No vídeo anterior, exploramos a estrutura e o significado do pátio externo do tabernáculo. Este espaço era o primeiro contato do adorador com o sagrado e simbolizava a separação entre o mundo comum e a presença de Deus. O pátio continha elementos fundamentais, como a pia de bronze, usada para a purificação, e o altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos. Vimos como essa área representava a necessidade da santificação e da remissão dos pecados antes de se aproximar mais de Deus. Agora, daremos continuidade explorando com mais profundidade o altar de bronze e seu significado espiritual. Vamos ao conteúdo. O altar de bronze. O altar de bronze não é de forma alguma o primeiro altar mencionado nas Escrituras. Através de todo o Antigo Testamento vemos uma revelação gradual do altar. Então, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Gênesis 26 verso 25. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Gênesis 35 verso 1. A revelação de Deus é gradual e todos estes altares acrescentaram algo na revelação e são precursores daquilo que viria através do altar de bronze. Deus permitiu que fossem construídos altares para sua honra. O altar de pedra edificado pelos filhos de Israel ao Senhor deveria ser de pedra não lavrada. Esta pedra não poderia ser tocada por nenhuma ferramenta para não profanar o altar. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna. 2 Reis 18 verso 31. Em Êxodo 17 verso 1, Deus ordenou um altar de bronze. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Os altares de Deus não tinham degraus. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Êxodo 20 verso 26, e este não era exceção. Alguns sugerem que haveria uma rampa para subir ao altar, porque o uso de degraus era proibido. Esta proibição era devida pelo fato de que Deus não queria que a carne fosse vista quando o sacerdote estivesse ministrando. A carne era uma característica das festas e cerimoniais pagãos. As nações pagãs ao redor de Israel estavam todas envolvidas em oferecimentos de carne para seus ídolos. Israel deveria ser um povo separado. Não obstante este fato, é significativo verificar, especialmente à luz do Novo Testamento, que não há lugar para a carne, com todas suas significações e implicações, no altar de Deus. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Êxodo 28 verso 43. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Levítico 9 verso 22. Referências bíblicas e seus significados. Faça um altar. Êxodo 27 verso 1. Havia 2 altares no tabernáculo, o altar de ouro do incenso e o altar de bronze. Para distingui-los nas passagens bíblicas, onde não estiver bem explícito a qual altar se refere o texto, basta que tenhamos 2 questões bem claras em nossa mente. A primeira é a de que nenhum sacrifício de sangue era oferecido no altar de incenso. A segunda é que somente aos sacerdotes era permitido entrar no lugar santo onde o altar de ouro estava localizado. O altar de bronze é referido nas Escrituras das seguintes formas: altar de madeira de acácia. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5, a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados, a altura. Êxodo 27 verso 1.
altar do holocausto. E o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Êxodo 30 verso 28. Altar de bronze. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar. Êxodo 38 verso 30. O altar. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro, ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e, para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali, virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Êxodo 29 do verso 36 ao 44. O altar à porta do tabernáculo. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Levítico 1 verso 5. A palavra altar significa literalmente levantado, alto ou subindo. Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário, seu altar. Desde então ele está nos céus, está no alto, acima de todos. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que é este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2 do verso 30 ao 36. No pensamento hebraico esta palavra significa também lugar de morte. Cristo foi levado como um cordeiro para o matadouro e tosquiado vivo por nós. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Atos 8 verso 32. Assim o altar apontava para a cruz do Calvário, onde tudo o que o altar de bronze preanunciava foi cumprido. De madeira de acácia. Êxodo 27 verso 1. A mesma madeira usada na Arca da Aliança, na mesa dos pães da presença, no altar de incenso, nas tábuas e nas colunas deveria ser usada também no altar de bronze. As mesmas verdades com respeito ao material de que era feito o altar de bronze, também se aplicam em relação a todas as outras peças da mobília que eram de madeira de acácia e reciprocamente. A madeira é parte integrante da mensagem de Cristo. Ele morreu numa cruz de madeira. Assim como Isaque, o filho unigênito do Antigo Testamento, que carregou a madeira para seu próprio sacrifício, assim também sucedeu com Jesus. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão,
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Gênesis 22 do verso 6 ao 8. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João 19 verso 17. A cruz de madeira era o seu altar e tornou-se o nosso altar. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Hebreus 13 verso 10. Obrigada por assistir até aqui, continuaremos a falar sobre o altar de bronze no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.